Pessoal, hoje às 10 horas nós vamos ter mais uma web aula aqui no YouTube para discutirmos os capítulos do livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. O capítulo de hoje vai ser o Fascismo Cultural, capítulo 4. Você pode adquirir a sua versão, caso você ainda não tenha, a versão física ou a versão digital. A versão física você compra no Clube do Autor, o link está aqui na descrição, e a versão digital você pode comprar na Amazon Books, o link também está aqui. É só você baixar o Kindle para o iOS, para o Android, sem nenhum problema, é gratuito, tá bom? Compre a sua versão, adquira, comece a estudar para participar também das nossas web aulas. E ontem eu estava, antes de começar a aula, eu fui ver a entrevista do Glenn Greenwald, na verdade do Ciro Gomes com o Glenn Greenwald. E eu até comentei com o pessoal lá no Twitter, meu Twitter é @profleoficial, se você quiser participar. Eu não estou muito ativo no Twitter nos últimos dias, mas eu prometo que vou voltar a ficar mais ativo lá. E eu vi a entrevista do Glenn Greenwald e é complicado falar isso porque eu sei que vocês gostam muito do Ciro Gomes. E eu achei, isso é a minha opinião, no meu ponto de vista, essa foi a pior entrevista do Ciro Gomes de todas as entrevistas que eu vi. E por consequência, foi a pior entrevista da esquerda que eu vi também recentemente. As respostas que o Ciro Gomes deu para o Glenn Greenwald foram as piores possíveis para o futuro da esquerda nas eleições de 2022. Existem duas formas de você... Vamos tentar entender essa entrevista e por que ela foi péssima para o Ciro Gomes. Existem duas formas de você abordar um político numa entrevista. Você vai ter o ponto de vista social e o ponto de vista eleitoral. Quando você quer falar do ponto de vista social, você pergunta para o político quais são as percepções que ele tem do momento, quais são as percepções que ele tem do presidente atual, os planos, o que ele faria no lugar, coisas do tipo. Que geralmente são as perguntas que são feitas para o Ciro Gomes. É claro que desassociar o ponto de vista, o aspecto eleitoral do aspecto social fica difícil, porque de fato muitas vezes eles acabam se entrelaçando. Mas você também pode fazer uma entrevista eleitoral. E a entrevista do Glenn Greenwald foi uma entrevista eleitoral, não foi uma entrevista social, para saber os pontos de vista do Ciro Gomes. Claro que a motivação foi justamente o livro que o Ciro Gomes lançou. Mas o objetivo do Glenn Greenwald foi o objetivo eleitoral. Ele queria saber como você vai vencer em 2022. Ou melhor dizendo, como a esquerda pode vencer em 2022. E eu tenho certeza que o Glenn saiu muito frustrado. As perguntas que o Greenwald fez ao Ciro Gomes são as mesmas perguntas que eu faria ao Ciro Gomes, que eu faria ao Lula e que eu faria para qualquer outro político de esquerda. Não consegui fazer ao Eduardo Suplicy porque na nossa entrevista não deu tempo. Eu fiz ao Carlos Gianazzi. Carlos Gianazzi, se você não conhece, é deputado estadual em São Paulo pelo PSOL. Terceiro deputado mais votado na última eleição. Ficou atrás da Janaína Pascoal e do Mamãe Falei. Eu fui entrevistá-lo, fui na Lesp, entrevistei, fiz a mesma pergunta, claro que com outras palavras, que o Greenwald fez para o Gianazzi. E o Gianazzi não soube responder. E o Ciro Gomes também não soube. E essa é a pergunta que vai fazer a esquerda ganhar ou perder as eleições de 2022. O que aconteceu? E por que essa foi uma entrevista eleitoral? Logo no começo, o Greenwald ele começa a elogiar o livro do Ciro Gomes, fala que o livro é muito bom. E aí ele fala o seguinte: a esquerda precisa conversar com o povo. Ele fala isso. A esquerda precisa falar com o povo. Porque ele sente que a esquerda também perdeu o povo. Da mesma forma como eu abordo no livro o papel da esquerda no bolsonarismo, e a esquerda perdeu a sua identidade com o povo, e o Mano Brown falou lá atrás, isso é citado aqui no livro, isso lá no comício de 2018, no diretório do PT, o PT causou todo um constrangimento, mas o PT não conversa mais com a base. O PT e a esquerda não conversam mais com o povo. Eu digo isso no livro, por isso que o Bolsonaro venceu as eleições. E o Glenn Greenwald concorda comigo. E ele começa falando o seguinte: Ciro, seu livro é bom, mas ele é teórico demais. A esquerda precisa falar com o povo. Como o povo vai entender esse livro? O seu livro não dialoga com o povo. E o Glenn tá certo. Muitas pessoas elas falam que o discurso do Ciro Gomes é um discurso rebuscado, é um discurso de números difícil de entender.
E quando eu comentei no Twitter que a entrevista do Ciro Gomes para o Greenwald foi a pior entrevista que eu já vi do Ciro Gomes, e eu expliquei o motivo, muitas falaram, mas o Ciro Gomes ele tem mudado o vocabulário dele para ficar mais palatável para o povo. Sim, ele tem feito isso. Mas falar para o povo é diferente de falar com o povo. E esse linguajar que parece que o Ciro Gomes não consegue e não conseguiu no livro. E ele não vai conseguir, pelo menos até no curto prazo, falar com o povo pelas respostas que ele deu ao Greenwald. O que é falar com e falar para o povo? Falar para o povo, vamos imaginar a seguinte situação. Quando você interage com uma criança, você pode infantilizar o seu vocabulário. Você pode fazer trejeitos. E você fazer trejeitos, você infantilizar o seu vocabulário, significa que você está falando para a criança. Mas a conversa entre duas crianças é muito diferente, porque uma está falando com a outra. Eles interagem. Então, numa comunicação, você precisa interagir. Não é só você falar para a pessoa. A pessoa, o receptor da mensagem, precisa ter alguma interação. Ele precisa entender aquilo que você está falando. E precisa te mandar sinais, ou seja, feedbacks, que ele está entendendo o que você está falando e está interagindo com você. Então, por mais que eu possa infantilizar uma conversa minha com a criança, eu posso estar falando para a criança, mas eu não estou falando com ela. E o Ciro Gomes, ele tem essa dificuldade, ele pode falar para o povo, mas ele não fala com o povo. O Lula fala com o povo. O Bolsonaro fala com o povo. E por mais que você possa achar absurdo o Bolsonaro falar com o povo, o Greenwald fez a pergunta que eu sempre quis fazer para o Ciro Gomes. A esquerda perdeu. A esquerda perdeu a base. Como fazer para a esquerda recuperar o trabalhador? Não foi essa a pergunta que o Greenwald fez. Mas ele fez a mesma pergunta com palavras diferentes. Ele falou o seguinte. Ele disse o seguinte para o Ciro Gomes. Eu sabia que o Bolsonaro iria vencer 2018 quando eu olhei para... quando eu escutei de pessoas da comunidade, quando negros da comunidade, negros da periferia, falaram que iriam votar em Bolsonaro. Aí eu sabia que o Bolsonaro venceria as eleições porque a esquerda perdeu essa parcela da população. Isso é muito sério. E ele diz para o Ciro Gomes. O trabalhador, aí depois ele conta, né? Eu estou seguindo aqui o roteiro para não perder detalhes, porque é muito importante essa entrevista do Greenwald. Ele fala assim, Ciro, eu fui até uma faculdade e lá tinha uma jovem negra, líder de movimento social. E ela disse o seguinte, na minha comunidade eu tenho várias pessoas, tenho um amigo que ele acorda 4h30, 5 horas da manhã para sair para trabalhar às 6. Para chegar no trabalho dele às 8. E ele pega várias conduções no metrô e já foi assaltado 3 vezes. Nessas 3 vezes roubaram o celular. Roubaram o celular dele. E depois ele vai e compra outro, mas ele gasta muito dinheiro, ele se esforça muito para comprar aquele celular. A esquerda não dá uma resposta para essa pessoa. O Bolsonaro dá. Isso o Greenwald falando, não sou eu, o Greenwald falando. O Bolsonaro dá. O Bolsonaro fala, eu vou te dar uma arma, na hora que o cara vier te assaltar, você pega e dá um tiro no peito dele, ele não vai te assaltar. Você vai estar protegido. Ninguém mais vai roubar o seu celular. Porque eu vou armar você, a criminalidade vai cair e se alguém vier você pode dar um tiro no peito, abater aquele criminoso e você vai ser absolvido pela justiça. Então você vai estar protegido. Essa é a resposta que o Bolsonaro dá. E o Greenwald falou assim, qual que é a sua resposta, o Ciro Gomes? E o Ciro Gomes começou a fazer vários devaneios. Não, porque tem que pensar na ideia e não sei o que tem. Ele não teve a resposta, ele não soube responder. Essa é a pergunta da eleição de 22. E eu até comentei lá no Twitter, e o David Ludovico, meu Twitter é @profileoficial, o David Ludovico falou o seguinte, eu concordo plenamente com você, Leonardo. Ciro Gomes, e essa é a pergunta, ele faz a pergunta aqui para o Ciro Gomes, essa é a pergunta, quem responder essa pergunta vai levar a 2022. Ele fala o seguinte, Ciro Gomes, o que você diria para alguém que já foi assaltado 3 vezes no caminho para o trabalho? E se eu tiver a oportunidade de entrevistar o Ciro Gomes, o Lula e qualquer outro político de esquerda, eu vou fazer essa pergunta. O que você diria para uma pessoa que já foi assaltada 3 vezes a caminho do trabalho? O Ciro Gomes não teve resposta. E depois, o Glenn, percebendo que o Ciro Gomes
flauteou e não respondeu, o que ele fez? Ele insiste na resposta, ele insiste na pergunta. Ele fala assim, as pessoas querem sentir o discurso na vida delas. Ele falou isso. Elas querem se sentir tocadas, elas querem sentir que esse seu discurso cabe na vida das pessoas, cabe na vida do jovem da periferia, cabe para a pessoa que está na periferia. Ele disse isso. E ele falou, e ele insistiu na pergunta anterior. Pessoas negras enxergaram o discurso do Bolsonaro. Eu vou te dar uma arma para você se defender. Mas não enxergaram o discurso da direita, o discurso da esquerda. Não enxergaram o discurso do Haddad, não enxergaram o discurso do Ciro Gomes. E o Ciro Gomes, mais uma vez, fugiu da resposta. Ele também não respondeu. E é aí que está a grande situação. Por que jovens negros votam no racista? E o Bolsonaro tem atitudes claramente racistas. Por quê? Responda. Por que os jovens negros votam em Bolsonaro? Jovens negros da periferia votam em Bolsonaro. Complexo, né? É complexo? Porque antes de acontecer o racismo, essa pessoa tem necessidade. Antes dela sentir o preconceito, antes dela ter a afirmação social pela sua cor de pele, ela precisa comer, ela precisa dormir, ela tem as suas necessidades fisiológicas. Isso chama-se pirâmide de Maslow. Todos nós temos prioridades. E as prioridades mais básicas do ser humano são as necessidades de sobrevivência. Comer, dormir, se alimentar. Comer e se alimentar é a mesma coisa, né? Necessidades sexuais. E quando você satisfaz essa necessidade, você parte para um nível acima, que é segurança no trabalho, uma boa casa, coisas do tipo. E assim você vai subindo, realização do trabalho, assim até que você chega na sua realização pessoal, que é o ápice da pirâmide de Maslow. Esse jovem negro vota em um racista porque a preocupação dele não é com preconceito. Antes da preocupação dele com o preconceito, ele precisa preocupar com a comida que ele vai botar na mesa. Antes dele se preocupar com o preconceito que ele sofre pela sociedade, ele tem que se preocupar com o trabalho. Porque se ele não tiver trabalho, ele não se alimenta. Se ele não tiver trabalho, ele não paga a conta. Se ele não tiver trabalho, ele não alimenta o filho. Ele não alimenta a esposa. Ele não alimenta as pessoas que dependem dele. E o discurso do Bolsonaro toca essas pessoas, por incrível que pareça. Ele fala, eu vou privatizar tudo, eu vou desburocratizar tudo. E aí o que vai acontecer? Você vai conseguir o seu emprego. Ótimo. Tenho meu emprego, tenho minha segurança, posso pagar minhas contas, posso comer. Aí depois nós vamos preocupar com o racismo. Mas a resposta do Bolsonaro é uma resposta fácil. Nós estamos fazendo uma análise eleitoral, não social. Aí que está. Ah, mas o Bolsonaro fala que vai armar a população. O pobre não tem dinheiro para comprar arma. Não interessa. É um discurso eleitoral. Não interessa. Ele não vai pensar que é caro comprar. Ele sabe qual que é a raiva dele que ele sente quando alguém rouba o celular. Se eu tivesse uma arma, eu daria um tiro nesse cara e ele não me roubaria. É isso que ele vai pensar. Ele não vai pensar num projeto, ele não vai pensar na ideia, mesmo porque o projeto, a ideia, 5, 6 anos é muito longo, é um horizonte muito longo de tempo. Quem faz planejamento é classe média. A classe média que tem um salário, que consegue fazer um financiamento, que consegue planejar 2, 3 anos. Uma pessoa da periferia, ela vende almoço para comprar janta. Ela não consegue planejar o que ela vai fazer na próxima semana. Porque ela pode perder o emprego, porque ela vive de bico. Então não adianta o Ciro Gomes vir falando de planejamento, de ideia, que ele vai consertar a vida da pessoa no futuro, porque aquela pessoa quer que a vida dela seja consertada hoje, agora. E como ela vai confiar no poder do Estado, sendo que o Estado virou as costas para eles? O Estado virou as costas para a periferia. Por isso que a igreja evangélica chegou. Isso está no livro. A classe média virou as costas para a periferia. Por que agora eu tenho que escutar você, classe média, ao invés do pastor? O pastor evangélico sempre esteve comigo, ele sempre me deu ouvidos. Ele me deu lazer no culto, ele me deu entretenimento, ele me deu diversão, ele me deu contato social. O que você fez por mim? Nada. Então são
situações muito, mas muito complicadas. Eles não acreditam no Estado, não tem como fazer um planejamento de longo prazo. Então esse discurso de longo prazo não rola, não cola, é um discurso imediato. O que eu vou fazer para resolver a sua vida? O que eu posso fazer para resolver a sua situação de momento? O Bolsonaro traz esse discurso. É inviável quando você começa a pensar do ponto de vista prático? Sim, é inviável. É um discurso ruim? É um discurso ruim. Mas para aquela pessoa, naquela situação de desespero, é isso que ela abraça. Esse é o discurso. E o Ciro Gomes ele não consegue responder como a esquerda vai se reconectar com a população. O Ciro Gomes não respondeu a pergunta do Greenwald. E ele não responderia. O que você iria dizer? Vamos fazer o seguinte exercício. Coloque-se no lugar do Ciro Gomes. Imagine que eu te faço a pergunta e você é o Ciro Gomes. O que você diria para o jovem que já foi assaltado 3 vezes a caminho do trabalho? O que o Ciro Gomes iria dizer? Agora vamos pensar o seguinte. A mesma pergunta para o Bolsonaro. Bolsonaro, o que você diria para um jovem que que já foi 3 vezes assaltado no caminho para o trabalho? O Bolsonaro ia dar uma resposta estúpida, possivelmente, esdrúxula, mas seria uma resposta muito mais fácil de ser adquirida, de ser comprada pela pessoa, porque é uma resposta imediata. É um discurso simples, imediatista, mas seria comprado. E mais uma vez, nós não estamos falando de abordagem social, estamos falando de abordagem eleitoral. Estamos pensando nas eleições de 22. Por isso que me preocupou isso aqui. Porque não há uma resposta da esquerda para se reconectar com o povo. A esquerda ficou obsoleta. O Tarcísio Genro falou, o PT perdeu a sua ligação com os trabalhadores. O PT perdeu a sua ligação com as bases. E eu expandi isso para as esquerdas. A entrevista do Tarcísio Genro para o UOL foi bem despretensiosa, mas foi a entrevista mais importante de um político de esquerda nos últimos anos. Porque o Tarcísio Genro entendeu com muita precisão. E no final da entrevista, o Greenwald ele faz uma outra pergunta para o Ciro Gomes, que o Ciro também não conseguiu responder. E aí é uma pergunta com a interpretação dele. Ele fala o seguinte: eu não enxergo, Greenwald, não enxergo um caminho para a esquerda ganhar 22 sem o Lula e sem o PT. Não dá para a esquerda ganhar sem o Lula e o seu PT. O Ciro Gomes, ele sabe o que fez o Bolsonaro vencer 22. Isso está claro. Agora, ele não sabe como vencer o Bolsonaro. Porque ele fala: os eleitores do Lula votaram no Bolsonaro. E só o Lula pode trazer os eleitores dele de volta. Isso não foi o Ciro Gomes que disse. O Ciro Gomes disse: os eleitores do Lula votaram em Bolsonaro. Ponto. Agora eu digo: só o Lula para trazer os eleitores dele de volta. Porque o Lula, por mais que ele não dê uma resposta direta a essa pergunta do que você iria dizer para o jovem que foi assaltado 3 vezes a caminho do trabalho, o Bolsonaro ia dar uma resposta mais direta. Eu daria uma arma para ele dar um tiro no bandido. Mesmo o Lula não tendo essa resposta tão direta, o Lula ele tem uma capacidade de comunicação com o povo gigantesca. O Lula fala com o povo. Então ele poderia dar essa resposta. As pessoas sabem, pelo histórico do Lula, que ele poderia fazer alguma coisa. Porque com o Lula, eu tive luz na minha casa. Com o Lula, o meu filho foi estudar na faculdade, fez medicina. Com o Lula, eu comecei a dar dignidade. Com o Lula, eu parei de comer arroz, feijão e ovo para comer arroz, feijão e bife. Com o Lula, o presidente americano falava: esse é o cara. O Obama falou: esse é o cara. Então há uma mística, uma aura no Lula que ele não precisa responder essa pergunta de modo direto. Porque parece que ele tem essa condição. Mas mesmo assim, eu ainda fico meio ressabiado. Então, pessoal, eu gostei da entrevista do Greenwald. Gostei muito. Apesar dela ter sido a entrevista que o Ciro Gomes se saiu pior e por consequência a esquerda, o Glenn Greenwald foi o melhor entrevistador do Ciro Gomes até o momento. E ficou claro, ficou nítido que o Glenn ele queria a resposta: vamos vencer em 22? Ele conduziu a entrevista para saber essa resposta.
Temos chance de voltar para 22? No caso, temos chance à esquerda. E eu sinto que ele ficou decepcionado. Porque o Ciro Gomes não conseguiu responder as perguntas-chave. E o Ciro Gomes precisa, e ele tem tempo, tem mais 1 ano e meio, 2 anos, né? Estamos em 2002 anos, né? Quando começar o pleito, ele vai ter que pensar nessa resposta. O que ele vai dizer para o trabalhador que foi assaltado 3 vezes a caminho do trabalho? Essa é a pergunta que vai levar à eleição de 22. Ciro Gomes tem condição de responder no momento? Vendo a entrevista do Greenwald? Não sei se tem. Na verdade, não tem. Lula tem condições de responder? Tem. Vai conseguir responder? Não sei. Bolsonaro consegue responder? Venceu, está no poder. Pode responder. De novo. É uma situação complicada, viu, pessoal? Essa é a entrevista do Ciro Gomes. Foi muito esclarecedora para mim também, na verdade, porque eu sempre quis fazer essa pergunta para o Ciro. E para o Lula, o Janazzi não me respondeu. E é preocupante. Porque se o Ciro não sabe como dialogar com o povo, como que ele vai passar a mensagem dele? Como que o Haddad passa a mensagem dele? Como que o Boulos passaria a mensagem dele? Ah, mas a direita não precisa conquistar o povo. A direita não precisa conquistar o povo. A direita tem o dinheiro. A direita tem o capital financeiro. A direita tem a elite. A direita tem os grandes empresários. A direita não precisa conquistar o povo. Ela já conquistou o dinheiro. E o dinheiro vem, puxa tudo a reboque. É necessário puxar as pessoas que estão sendo rebocadas pelo dinheiro. Puxar os trabalhadores. E por que nós precisamos fazer isso? Porque quando nós melhoramos a condição de vida dos trabalhadores, quando nós reduzimos as desigualdades sociais, nós melhoramos a nossa vida, a nossa sociedade. Porque quando você tem uma mulher indo para o mercado de trabalho, recebendo mais salário, ela tem filhos, então ela obriga o Estado, ela obriga as instituições a construírem creches. Então essas pessoas, essas crianças ficam nas creches, começam a ter uma educação mais cedo. Começam a ser educadas de modo mais cedo, não indo para as ruas. Então nós já melhoramos um pouquinho a nossa educação. Você já contrata, por conta disso, precisa contratar novos professores. Gera empregos públicos. Funcionários públicos, eles são agentes econômicos importantíssimos, porque eles têm um salário estável. Faça chuva ou faça sol, janeiro ou fevereiro, sempre vai ser o mesmo salário. Então você consegue ter uma previsão de consumo na economia que favorece a iniciativa privada. Por isso que eu defendo a redução das desigualdades sociais. Essa é a bandeira que eu levanto no canal. Bolsonaro vai fazer isso? Não vai. Deixou muito claro nesse 1 ano e meio de governo. João Dória vai fazer isso? Difícil. Mas essa entrevista do Ciro foi bastante desanimadora para aqueles que gostam do Ciro Gomes, para aqueles que simpatizam com a esquerda, e fica uma sensação de que, será que a esquerda só tem o Lula? Eu estou para fazer uma reflexão sobre o Boulos. Nossa, esse vídeo já está longo, 23 minutos, mas é uma reflexão densa. Eu estou para fazer uma reflexão do Boulos porque eu vejo que, diferente do Ciro Gomes, que acredita que as pessoas só devam sair às ruas para protestar em setembro, o Boulos já está lá. Essa é a grande chance do Boulos. A grande chance do PSOL. E eu gostaria muito de fazer essa reflexão, mas agora nós já estamos com 30 minutos de vídeo praticamente e eu não gostaria de me alongar mais. Mas deixa aqui nos comentários a sua reflexão sobre a entrevista do Ciro Gomes com o Greenwald. Tá, agora ligaram um liquidificador aqui, então já é o momento de desligar. Mais tarde, às 10 horas, web aula aqui no canal sobre o livro, e daí desmitificando a farsa Bolsonaro. A entrevista do Greenwald e do Ciro Gomes está aqui na descrição. Veja essa entrevista, veja as perguntas do Greenwald, porque é muito importante entender essa dificuldade. E aí você vai entender por que Bolsonaro venceu 2018. Se você não entender depois dessa entrevista do Greenwald, aí eu não sei mais o que nós podemos fazer, mas a gente vai pensar.
bom? Compartilhe esse vídeo, traga mais pessoas para o canal, se inscreva, participe da web aula e me siga lá no Twitter também, @profileo oficial.